Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, especialista em tecnologia e inovação, e a gente está começando mais um Sala do Cliente, idealizado pela Sankhya, para a gente conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e parceiros, entender como a tecnologia, como a gestão otimiza e traz liberdade para o dia a dia deles. E hoje eu recebo, lá direto de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Jaime Pandolfo Júnior, diretor na Casa da Locação. Jaime, bem-vindo, obrigado pelo papo. A gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho de chuva, de clima, de gestão, e agora a gente vai falar muito sobre tecnologia, empresas e por aí vai. Eu que agradeço, Pacete, a gente está aí na parceria junto com a Santi. Jaime, dá um contexto para a gente, primeiro, da companhia, né? O perfil da companhia, o momento que vocês estão vivendo, para quem não é da região, para quem não conhece vocês, o que vocês fazem e que mercado que vocês estão inseridos também. A Casa da Locação nasceu em 2009, né, como uma empresa familiar. Meu pai, Jaime também, meu irmão Juliano e um sócio Luiz, né? E a gente nasce com a ideia de atender o mercado da construção civil, mais especificamente na locação de bens móveis, né? A locação dos equipamentos que são utilizados na construção civil. A Casa da Locação ela vem apresentando um crescimento ano a ano, né? Um crescimento orgânico. A cada ano a gente conseguiu apresentar resultados melhores, sempre trazendo novos equipamentos também, né? Em 2015 eu venho, né? Eu venho da área bancária ali, trabalhava na Caixa Econômica e a gente topa esse desafio de continuar o crescimento da empresa, né? Hoje a gente atende desde o usuário doméstico, o hobby, que a gente chama, né? Que é aquele usuário que vai fazer um furo na parede para colocar um quadro, precisa de uma furadeira, ou precisa fazer uma faxina em casa e tem um aspirador de pó, até a grande indústria, aí, indústria de etanol de milho, indústria de cana, JBS, e outras empresas grandes aí, Raízen, Bung, BRF. Eu estou nesse primeiro grupo de clientes, viu? De uma locação para o dia a dia da casa. É interessante que você estava no setor bancário, né? E ali também, ali a gente já uma imersão falando sobre gestão, falando sobre dados e tal, e aí você vem para somar uma empresa de gestão familiar. Em que momento que vocês começam a falar de gestão do ponto de vista de tecnologia? Né, de ter um sistema, de ter uma plataforma, de organizar tudo. Quando você chegou, existia uma dinâmica nesse sentido? Começou do zero? Como que foi? Como tudo numa empresa familiar aí, as coisas vão acontecendo devagar, né? Isso é importante para a gente prestar atenção no aprendizado, no processo dessas questões, né? Em 2015, quando eu cheguei, era utilizado um software que era adaptado de venda para locação, ou seja, a gente tinha o retrabalho diário ali e não tinha escala também para crescimento. Aí a gente, a partir daquele momento, a gente adquiriu um software já mais voltado para a locação de bens móveis, né, para a área das locadoras da construção civil, um software voltado para o rental, né, que é o segmento que a gente está. E a partir daí a gente começou a olhar para o negócio de uma forma mais profissionalizada, né? Esse software atendeu muito bem durante muito tempo operacionalmente, né? Mas com o crescimento a gente entendeu que a gente precisaria trazer as outras áreas também para dentro da empresa. A gente queria uma ferramenta que fosse ao mesmo tempo flexível e que abarcasse tudo o que tem dentro da empresa, desde a parte da contabilidade, a parte do RH e todas essas áreas envolvidas aí. Interessante, então você foi de um processo que não havia customização, na verdade era uma adaptação ali, né? E para um Exato. processo de customização, onde aí sim você passa a ter ferramentas e dinâmicas específicas para o teu negócio. Quando que parceria com a Sankhya vai se efetivando aqui? E em novembro de 2021, nós chegamos no consenso que a Sankhya seria a melhor opção de RP. Aí a gente deu uma estudada no mercado, viu outras opções também. E pensando no nosso negócio, como ele é um negócio muito específico, né? É totalmente diferente de uma venda. Ali você tem um ciclo do ativo imobilizado, que ele está disponível para alocar para o cliente, ele é remetido ao cliente, lá dentro do contrato de locação, ele gera o faturamento, pode gerar algum tipo de OS, alguma demanda específica, depois ele retorna novamente para nós, onde é feito uma inspeção e, se for o caso, uma ordem de serviço de manutenção.
depois ele volta lá para disponível para o cliente locar novamente um equipamento de qualidade. São processos muito específicos que precisam de alguma coisa que seja customizável, né? Então a gente pensou, poxa, dentre as opções aqui, eu acho que o Sanca talvez seja melhor para atender a gente nesse sentido. Então, em novembro de 2021, a gente iniciou a parceria com a Sanca e em fevereiro agora de 2023 foi a virada do software e de lá para cá a gente está experimentando toda essa ebulição aí de evolução, criação de dashboards e essa forma mais dinâmica de evoluir e de ver os números e os resultados. Na explicação que você deu, fica claro por que você precisa muito de customização no segmento, né? Não é venda Sim. não é a venda do serviço pelo serviço. O ciclo ele é muito complexo, né? Não só o ciclo com o cliente em si, mas quando você vai fazer um balanço, ou quando você vai fazer essa comparação, né? Ativo, depreciação, receita, tem muitas variáveis aqui. Agora eu entendo por que de fato precisa de um nível de customização muito alto. De fevereiro para cá, a gente está falando de quase 10 meses já, né? Dessa virada, esse trabalho com o Sank. O que vocês perceberam? Primeiro, de desafio, né, esse desafio que vai além da tecnologia, né? De integração, de processo, de organizar muitas vezes aquilo que não está ali na tecnologia. Ponto de vista cultural mesmo, né? Como que foi o aprendizado nesse aspecto? Primeiro, eu acho que eu queria destacar que quando a gente se propõe ao desafio de trocar um software, né? Como você falou mesmo, é um desafio, né? A gente primeiro, como liderança, precisa se convencer e se dedicar àquilo e depois replicar isso para toda a equipe, né? É um desafio grande que a gente precisa. Toda a mudança, né? Ela inicialmente ela gera um desconforto, né? Então a gente precisa mostrar que a companhia vem crescendo, vem aumentando e necessita daquela nova ferramenta, né? Para proporcionar organização para o crescimento continuar. No início, a gente passa basicamente por uma imersão, uma revisão de todos os nossos processos, né? Você começa a ver, poxa, era feito dessa forma, mas era feito dessa forma por quê? Porque realmente era a melhor forma ou porque o software só fornecia essa possibilidade, né? Então, você começa a revisar todos os processos. E nem sempre, né, a empresa ela tem a maturidade para entender no detalhe toda aquela questão. Então, a gente mudou totalmente. E a partir do momento que a gente formalizou a parceria com a Sank, a gente concomitantemente aí contratou um TI, né, para focar nessa mudança aí, nesses desenhos desses processos, né, e isso foi o que possibilitou a gente aí a ter uma virada mais tranquila. A tecnologia às vezes nos condiciona a fazer coisas, quando não bem alinhada, né, a fazer coisas que às vezes a gente não questiona, e quando você tem um processo de mudança em que você passa a ter uma tecnologia alinhada ali com uma integração, você questiona, nossa, por que isso era feito? Era feito porque tinha que ser assim, ou porque as ferramentas que eu tinha eram dessa forma? Esse é um aspecto interessante, porque faz a gente refletir também, né, o processo, a ferramenta, e por aí vai. Tem uma diferença, Jaime, até pela experiência que você teve no segmento bancário. Claro, a gente está falando da Caixa, a gente está falando de uma outra proporção, mas quando você compara hoje com uma empresa familiar, o que tem de diferença, assim, você já falou algumas coisas, mas desse desafio de quebrar paradigmas, de tomar alguns riscos, de fazer coisas que nunca foram feitas, como que é esse processo de ir convencendo as pessoas, não só as pessoas, mas vocês mesmos como líderes? Que basicamente me atraiu aí eu mesmo, no caso, pessoalmente, fazer essa mudança, né? Foi a questão justamente da mudança, né? Quando você está numa empresa grande e tal, você basicamente tem as suas regras, os seus requisitos, e você precisa, no caso, trabalhar com aquilo, né? É difícil você, como uma peça pequena lá, vamos supor, num banco, você mudar um processo, mudar um procedimento, alguma coisa nesse sentido. Na diretoria da empresa, a mudança e os desafios são diários. Eu acho que isso aí também foi uma questão de mais um requisito que o Sank atendeu.
ele está sempre disponível para mudança, né? Você pode chegar em determinado momento, não, mas é preciso fazer um dashboard aqui para a gente visualizar determinado indicador, porque eu acho que isso, nesse momento, está impactando, é um gargalo no momento. Mas daqui a 6 meses você resolveu aquele gargalo, vamos mudar aquele dashboard ali, vamos procurar outros indicadores ali que tragam o desempenho, né? Para a gente ir ajustando sempre todas as contas, que é um trabalho contínuo de mudança e melhoria contínua, né? Que da onde eu vinha era mais, vamos dizer assim, moroso, mais travado, né? Isso aqui é um outro aspecto importante que você traz, porque é como você disse, é cíclico, né? Você não termina, assim, terminamos isso, você não para, nesse momento você está focando em algo a ser resolvido, a ser mapeado, a ser desenvolvido, mas daqui a pouco já mudou a prioridade, e sempre que muitos dos clientes que passam aqui pelo site do cliente trazem esse aspecto, né? A dinâmica do meu negócio, do meu mercado, ela tem uma velocidade muito grande, eu preciso estar ali adaptado. No fim, é um organismo vivo, né? Um sistema de gestão, ele é um organismo vivo. E eu penso que cada vez mais essa velocidade vai aumentar. Quem não tiver, eu sempre falo para o meu time que essa capacidade de adaptação de uma organização, a capacidade de mudança, é o que vai dizer se ela vai ter evolução e vai se manter a longo prazo. Nesse processo, né, agora ainda falando desses 10 meses, o que você já consegue identificar em termos de resultados de fato, agora falando de quase de números, né, de forma efetiva. Então, assim, sim, aumento de eficiência, teve um impacto na receita, vocês conseguiram fechar mais negócios, melhorou na gestão de custo, por exemplo. O que você identifica como benefícios práticos já desse processo? Pensando na questão de planejamento, a gente hoje tem uma ferramenta que nos possibilita planejar muito melhor, né? Fazer uma previsão orçamentária para o próximo ano, né? Acompanhar online as metas e os resultados da organização. Mas o que eu vi, principalmente eu digo curto período, porque se a gente está falando de uma questão de planejamento, aí são alguns meses, então é um curto período ainda, a gente está amadurecendo essa gestão dentro do software, né? Mas assim, a gente eu vou dar um exemplo prático aqui, que a gente percebeu, a gente tem uma reunião mensal com os gestores de cada área, né? E cada gestor apresenta seus indicadores ali para toda a equipe, e juntos a gente vai debatendo soluções, às vezes são soluções que necessitam ter uma interação com outro setor e tal, e a gente faz isso mensalmente. A gente via que 2, 3 dias anteriores à reunião, os gestores estavam praticamente o dia todo focados em fazer o fechamento desses números, fazer o fechamento desses indicadores, e passava, você via lá, quando você via ali a alteração do arquivo do PowerPoint ali, a hora que o cara ia apresentar, às vezes era meia-noite do dia anterior, você via que aquilo ali estava sendo mexido. O que a gente trouxe? A gente falou, agora com o Sankhya, a gente tem a possibilidade dos dashboards aqui, a gente tem um TI aqui que está pronto para desenvolver esses dashboards, e a gente quer que toda a apresentação e toda a reunião seja baseada em indicadores que estejam online no Sankhya. Cabia ao gestor, no dia anterior à reunião, dar uma olhadinha para ver como ele ia explicar ou dizer o porquê de cada número ali, mas estava tudo pronto. Você muda o papel, não é mais sobre você, profissional, ficar reunindo os dados, a informação, mas aí é ter um olhar analítico, a qualidade dessa reunião aqui virou outra, né? Virou outra. O software mudou isso, né? Ele trouxe ali realmente a tecnologia da informação trabalhando em benefício da empresa e dos colaboradores, né? Eu não preciso, assim como você falou, eu não preciso mais ficar preocupado em reunir e aquelas informações estarem corretas. A gente valida isso muito bem na criação antes, né, do Dash, né, para ver se ele está sendo alimentado de uma forma correta. Depois disso, o que a operação traz vai estar refletido ali nos indicadores, e cabe ali a gente olhar para ver quais são as necessidades de melhoria, né, o que a gente pode melhorar e o que já está num nível legal que a gente pode focar em outras coisas.
Nesse caso de controle orçamentário, esse é um assunto super importante também. No caso de controle orçamentário, desenvolvimento de metas, vocês tiveram. É aquela ideia de que a tecnologia, os dados, eles acabam dando luz para coisas que precisam melhorar, né? Mas vocês Sim. tiveram muitas. Eu vou usar o termo surpresa, mas assim, muita informação que talvez vocês não tinham, e aí a partir daí vocês tomaram uma ação, quando a gente fala de orçamento, de planejamento, de custo e por aí vai. Essa apresentação visual e online dos dados, né, ela traz uma outra forma de gestão. Você está ali no seu, você abriu o seu computador no dia, você está vendo ali que a maior fatia, os seus custos maiores e os seus ou as suas despesas maiores estão ali. Então, será que aquilo lá está sendo bem gasto, né? Será que é possível reduzir ou é possível ser mais efetivo com aquele valor que você já dispõe, né? Então, eu acho que nisso aí traz muito ganho para qualquer organização. Ô Jaime, agora numa perspectiva médio e longo prazo, e até já olhando para o próximo ano, assumindo que a gente falou que é algo cíclico, né? O que você Sim. olharia a partir dessa condição que vocês têm hoje, de ter uma ferramenta, de ter integração, de ter mudado muita coisa, quando vocês olham para 2024, o que você colocaria como meta através do sistema de gestão, algo que você precisa melhorar, assim? O que vocês já estão mapeando para o ano que vem? O nosso planejamento, ele era basicamente de receita, né? Então, assim, o nosso planejamento sempre para o futuro, a gente sabia quanto receita a gente gostaria de ter no ano seguinte, né? Para 2024, se tudo correr dentro do esperado, a gente vai conseguir ter o planejamento também para as despesas, né? As despesas, elas sempre vinham muito controladas, mas sempre vinham conforme eram feitas as decisões de novos projetos, investimentos, aquisições e de novos equipamentos e tal, mas elas sempre vinham sem um planejamento prévio, né? Então, eu acho que a gente trazer isso para 2024 vai ser um ganho excepcional para a gente aí. Começar a olhar, pô, a gente tinha uma meta de investir X em equipamentos, né? Chegar lá no meio do ano, pô, já investimos a meta que a gente imaginava. Será que vale a pena a gente continuar investindo mais? O mercado está aquecido ou a gente se mantém dentro dessa meta? E eu acho que isso é uma evolução constante, né? Então, acredito que no primeiro ano, com certeza, essas metas vão ser muito difíceis de ser colocadas. Mas a partir do momento que você faz isso e apura os resultados, com certeza você vai ganhando experiência para os próximos anos o negócio andar dentro das margens aí. Ô, Jaime, só uma curiosidade, e aí Hum. isso depende muito da tua estrutura comercial, dos teus consultores, mas a questão do mobile, a questão de, por exemplo, o Sankhya tem um app, você tem a possibilidade de, né, tem essa mobilidade. Isso para vocês é importante quando a gente fala desse trabalho de campo, trabalho diário, ou não necessariamente? Como que vocês exploram esse lado mobile do processo? Hoje, basicamente, a gente trabalha com o app de aprovações, quando é necessário um desconto acima da alçada do gestor ali da área, e chega para a gente, para a diretoria, para aprovar, né? E a gente aprova pelo celular mesmo. E aquele de visualização de todos os dashboards também. A gente pensa num futuro próximo aí, algumas ideias a gente já tem e pretende implementar também. Que seria a entrega do equipamento. Quando você entrega um equipamento, você tem que registrar o estado que você entregou ele para você também, na hora do retorno, você entender se aquele equipamento teve alguma avaria que não tenha sido do uso normal do equipamento. Então, isso aí no momento da logística, entregar o equipamento, a gente gostaria de registrar isso aí também através do mobile. E na parte da manutenção, nem se fala também, né? A gente registrar uma OS de serviço e dando andamento os apontamentos lá durante a execução do serviço, isso vai trazer um ganho excelente aí para a gente saber se está tudo sendo executado da forma correta, para a gente ter dados que o técnico atendeu no horário tal, sem precisar trazer um OS que a gente hoje ainda traz no papel
e depois replica no sangue. Depois desse nosso papo, nunca mais eu vou fazer alocação de equipamento sem lembrar de não só quantas pessoas tem envolvidas aqui, mas quantos processos, quantas camadas de complexidade. Eu, como consumidor, imaginava algo mais simples, né? Mas é muito legal, eu gostei dos exemplos. De novo, né? A questão da gestão familiar e da integração, tecnologia, e um pouco dos ganhos aqui que você já trouxe. Para terminar, eu sempre faço uma pergunta um pouco mais conceitual e tal, que é o Sim. impacto da gestão, né? Como que você enxerga hoje que melhorar um processo de gestão tem um impacto que vai além da empresa, além do que a gente já falou, além da receita, além de ter uma melhor gestão dos custos, dos orçamentos, impacto na vida das pessoas, não só dos seus profissionais, né, que estão com você no dia a dia, mas dos clientes, assim, que tipo de impacto que você enxerga de uma boa gestão? Eu acho que cada vez mais a tecnologia da informação ela está aí para nos servir no que for de competência dela. E a gente, como seres humanos, a gente tem que usar as nossas capacidades que são inerentes, a de comunicação, empatia, criatividade. Então, eu digo assim, usando aquele mesmo exemplo da reunião, eu não preciso de uma pessoa para ficar compilando dados, digitando coisas, repetitivas, né, para depois trazer uma análise de resultado. Isso o software tem que trabalhar para a gente. O que a gente precisa é saber analisar aqueles dados, contextualizar e pensar em quais melhorias são necessárias. Eu acho que isso, uma pessoa, um colaborador que entra numa organização que tem esse tipo de visão, ele, além de ter uma qualidade de vida melhor, ele vai se sentir mais valorizado no trabalho dele, entendeu? Porque ele sente que ele faz parte da mudança, ele faz parte daquela organização, de como ela vem evoluindo. No momento que você dá a liberdade para um gestor de falar assim, ó, os dashboards que nós temos são esses aqui, os indicadores que a gente trabalha aqui, mas, cara, fica livre para evoluir, né, como a Sankhya diz, né? Fica livre para evoluir, trazer o que você acha que talvez também seria importante. Vamos colocar, nós temos um TI aí à disposição, vamos colocar esse cara para desenvolver para você os indicadores que você acha importante acompanhar e que você acha que estão impactando na gestão. Muito bom, liberdade para evoluir. Gostei, viu, de você trazer essa frase aqui, até porque tem um aspecto da tecnologia que a gente está falando sobre a mudança do papel dos profissionais, de qualquer profissional hoje, né? Da relação com a tecnologia, do humano. Eu acho que você trouxe insights muito legais nesse sentido, assim, das pessoas se sentirem cada vez mais parte de um processo de uma empresa, mas entenderem que elas podem evoluir a partir da tecnologia, né? Muito legal, muito legal. Querido, queria super agradecer por compartilhar com a gente essa experiência, trazer uma perspectiva também de uma região, né? Uma região importante para o Brasil economicamente. Às vezes a gente gosta muito, a sala do cliente gosta muito de falar com todo o Brasil, né? Então isso é muito legal também. Obrigado de verdade pela participação e pelo tempo aqui, viu? Eu que agradeço, a hora que tiverem a oportunidade de vir para Dourados aí, nós temos regiões turísticas aí em Bonito aí também, no Mato Grosso do Sul, que é muito conhecido e é o celeiro do Brasil, como você falou, né, muito importante, então a gente tem uma cadeia do agro muito forte aqui e isso impulsiona o estado aí, eu acredito que em pouco tempo aí vai ser um dos estados mais importantes do Brasil, hein? Rapaz, você não convida de novo porque já está na minha lista faz tempo, hein? Muito obrigado. Não vai se arrepender, Pacete. Com certeza. Muito obrigado, querido. Obrigado, um abraço. Pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais um episódio do Sala do Cliente. E você que nos acompanha aqui sempre, mas você que está chegando agora, tem uma série super especial com outros episódios, outras conversas, trazendo essa perspectiva dos nossos parceiros e da aplicação da tecnologia nessa gestão que muda não só as empresas, mas as pessoas e a sociedade. Até o próximo episódio e muito obrigado.